Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal, e hoje eu quero trazer para vocês as ações dos Estados Unidos que listou novamente os Houthis lá do Iêmen como terroristas globais especialmente designados. Vou explicar também as implicações disso tudo, dessa redesignação, para a geopolítica de toda a região, de todo o mundo e também para especialmente o Iêmen, que passa por grandes dificuldades. Mas antes eu peço encarecidamente que se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações e dêem um joinha para que o canal ganhe ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Também peço para entrarem lá em nossa loja do canal, que é umapenca.com/área militar. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, aqui nos comentários, para vocês verem ali as novas camisetas com estampas que realmente estão diferenciadas, única e exclusivamente aqui no site do Área Militar, através do endereço umapenca.com/área militar. E quero agradecer imensamente toda a participação dos membros do canal através do Clube dos Canais, que fazem ali uma ajuda de um pequeno valor todos os meses para o canal, através do Clube dos Canais. Temos ali pessoas que participam há mais de 5 meses aqui no Clube dos Canais e que quem faz determinados valores ali de doação recebem um determinado nível. Temos ali um nível tenente, um nível capitão, ali realmente só por uma questão de simbolismo, para vocês se destacarem ali nos comentários, para vocês receberem algum destaque a mais na comunidade aqui no YouTube. E eu quero realmente agradecer imensamente a esses membros que fazem parte do Clube dos Canais aqui em nosso canal no Área Militar, que é o Brasil Soberano, que está há mais de 5 meses aí ajudando o canal, sendo membro. O Marden Goldman, que também está há mais de 3 meses como membro aqui do canal. Temos o Renner 27, que também está ali há 2 meses como membro. Antônio Cruz e Rodrigo Castro, um novo membro aqui do canal, que faz parte aí do Clube dos Canais, no Clube dos Membros aqui do Área Militar. Então, vamos realmente para o que interessa, para o que é relevante neste momento, discutirmos, expandirmos o nosso conhecimento. E a administração Biden anunciou a redesignação dos rebeldes, conhecidos ali, Houthis, dos terroristas Houthis apoiados pelo Irã no Iêmen, na região ocidental do Iêmen, atualmente controlada pelos Houthis, por esses indivíduos, por essa entidade, como redesignado como terroristas globais especialmente designados, tá? O que esse termo especialmente designado significa? Nada mais que os bens ligados a esses grupos, suas empresas e qualquer entidade ou cidadão, por exemplo, americano ou não, no mundo, que tenha contato com esses Houthis, com a entidade, devem ser o quê? Sofrer sanções, serem bloqueados, e os cidadãos dos Estados Unidos são geralmente também proibidos de negociar com esses indivíduos, tá? Então a medida ela ocorre em um momento bem delicado em que os Houthis eles lançaram dezenas de ataques contra navios comerciais, navios mercantes na região do Mar Vermelho e também na Península Arábica. E esse grupo reivindica esses ataques, especialmente em apoio aos palestinos que estão sendo lá atacados por ofensivas justificadas de Israel, que sofreu um grave ataque terrorista em 7 de outubro do ano passado. Então, nessa sequência de ataques e de guerra entre o Hamas, o grupo terrorista Hamas na Palestina, em Gaza, contra os israelenses, os Houthis eles emitiram apoio a esses palestinos, tá? Então, essa medida ela foi inicialmente anunciada pela porta-voz da Casa Branca, uma das porta-voz mais confusa de todos os tempos da Casa Branca,
que é a Karine Jean-Pierre, tá? Então esses Houthis, na verdade, já eram um grupo considerado e designado como terrorista global há pelo menos 3 anos, tá? Mas, com todos os motivos baseados em interesses do governo americano, que já era em 2021, já era na época de Biden, essa designação retirada pelo secretário de Estado Antony Blinken, na época, em 2021, visava facilitar a ajuda de medicamentos e produtos humanitários para os povos ali da região do ocidente do Iêmen, que atualmente é controlada pelos terroristas ali dos Houthis, que estavam na miséria, que estavam passando por grandes dificuldades logo após a guerra civil ser instaurada em todo o país a partir de 2015, que tudo ficou bem mais difícil. Então, em fevereiro de 2021, Antony Blinken retirou os Houthis como organização terrorista estrangeira e também como terroristas globais especialmente designados. Vamos dizer que o retorno do grupo como notoriamente terrorista especialmente designado já incomodou grupos de direitos humanos e também de ajuda humanitária que criticaram essa decisão de Joe Biden, do governo de Joe Biden. Eles destacam que esta medida tornará a região ainda mais pobre, ainda mais miserável e passará ainda mais dificuldade, porque haverá um efeito cascata, um efeito dominó, que outras entidades também se retirarão desta ajuda, este apoio aos terroristas, não aos terroristas Houthis especialmente, mas aos povos os povos iemenitas que ali habitam, mas como acontece lá na Palestina, lá em Gaza, os grupos terroristas, no caso o Hamas e no caso os Houthis, eles fazem esse contrabando, eles captam essas mercadorias, essa ajuda que foi fornecida por agentes externos, por países, e se beneficiam e controlam todas essas mercadorias e essas ajudas humanitárias, como acontece em Gaza, por exemplo. Então, os principais empresários do setor marítimo, eles alertaram os Estados Unidos e também as entidades e as nações, as autoridades que estavam na quarta-feira, 17 de janeiro, lá na conferência em Davos, sobre essas ações dos terroristas Houthis e essas constantes interrupções do transporte marítimo no Mar Vermelho, causada por os ataques dos Houthis. Tá? E isso afetou consideravelmente a cadeia de abastecimento durante meses por conta dessas intervenções dos Houthis no Mar Vermelho e na Península Arábica, e que pode, sem dúvida alguma, levar a uma escassez de combustível a esses navios que precisam ser abastecidos em pleno mar aberto e também nos portos mais próximos. Tá? Então, o ministro dos Negócios Estrangeiros italiano, que é o Antonio Tajani, ele também disse na quarta-feira que a Itália ela quer que outros membros da União Europeia concordem na próxima semana, na semana seguinte a esta, em criar uma missão de segurança marítima na União Europeia para que torne possível ações de segurança operacionais para conter essa insegurança na região do Mar Vermelho e também na Península Arábica. Tá? E não somente a Itália está se desdobrando para que seja possível uma normalização do fluxo na região. É claro que a coalizão internacional, também liderada pela coalizão Guardião da Prosperidade, está tentando ali repelir esse tipo de ataque terrorista, mas há poucos efeitos visíveis, porque os terroristas Houthis já estão mantendo diversos ataques novamente contra as embarcações comerciais na região. Então, ao que parece, grandes nações já estão se reunindo para manter um diálogo mais próximo não com os Houthis, mas com o Irã,
que é o maior fornecedor e apoiador dos Houthis. Então a Índia, por exemplo, também tenta apaziguar essa tensão, essa situação mais tensa, que está cada vez, sem dúvida alguma, mais escalada na Península Arábica. Então, na frente diplomática, a Índia ela se envolveu em negociações com o Irã recentemente, principalmente na discussão sobre esses últimos ataques, e recentemente o ministro dos Negócios Estrangeiros da Índia se encontrou pessoalmente em Teherã, no Irã, com o seu homólogo, seu ministro, na verdade, o seu ministro das Relações Estrangeiras, que é Abdullahi, que é um persa muito experiente em negociações. Então, Abdullahi, ele manteve essa relação mais próxima com os indianos na tentativa de diminuir essas tensões. Mas, até o momento, tanto os indianos quanto os persas ainda não emitiram nenhum parecer a respeito de uma resolução possível para essas tensões na região, que, de toda forma, ao meu ver, deve continuar até que as sanções mais temerosas possam cair sobre eles no setor humanitário e também no setor econômico. Então, os terroristas sabem que afetar Israel é uma questão de tempo quando você não se envolve em questões militares, de ataque de foguetes, etc. Porque isso certamente vai gastar mais o arsenal desses terroristas, mas afetar não de forma indireta a economia global para, assim, pressionar essas nações que estão apoiando essas intervenções em Israel para que possam diminuir ou até mesmo acabar com não só o financiamento, mas com essa ajuda, esse apoio a Israel. Eu trouxe aqui um gráfico bem interessante que mostra os efeitos desses ataques, os Houthis, no fluxo marítimo de navios mercantes. Então observem que, segundo os dados da Kiel Institute, houve uma queda realmente absurda de 65% do fluxo estável na região do Mar Vermelho, como podemos aí observar e atestar nessa queda, nesse gráfico em azul, que mostra o transporte atual, que caiu ali numa margem que era prevista para a época, para uma taxa ali de carga de 203 mil. Então vejam só essa queda abrupta, sendo que o normal está em cinza lá no topo, em torno de 595 mil em relação ao transporte de cargas na região. Então realmente caiu abruptamente e está sendo um desafio para todas as nações ali presentes e também de todo mundo que está sendo afetada por estas intrigas marítimas na região do Mar Vermelho. Então a designação de terrorista estrangeiro proibiu os Estados Unidos e as pessoas também e organizações de fazerem comércio ou algum tipo de atividade com os Houthis. E essas organizações estariam sujeitas à jurisdição dos americanos. Então, os grupos, eles disseram que resultaria ali essas sanções americanas, grupos de apoio aos terroristas e também apoio humanitário, que certamente haveria uma catástrofe humanitária em relação a essas sanções americanas. Então, como todo mundo já sabe, que o Iêmen fica ali na ponta da Península Arábica, faz fronteira direta com o Mar Vermelho, é considerado o país mais pobre do mundo árabe, tá? Essa guerra, esses atritos entre essas figuras importantes ali, como Israel, atritos com a Arábia Saudita, com os Estados Unidos, com o próprio Egito, tem conflagrado ainda mais uma penosa crise humanitária para os iemenitas, por conta, é claro, das ações exclusivas dos terroristas, que mais de 24 milhões de iemenitas estão em risco de fome nesse exato momento e também estão ali à mercê de várias doenças na região. E, para espanto de todos, desses 24, mais de 14 milhões, cerca de 2/3 dos iemenitas, estão sendo atualmente controlados pelos terroristas. Realmente, são muitas pessoas que estão nas mãos
vulneráveis a esses terroristas, como observamos lá em Gaza, que praticamente 100% da população estava à mercê do Hamas. Então, com esta nova designação e regulamentação urgente aí dos Estados Unidos, essas empresas, por exemplo, que fazem comércio marítimo e ancoram na região do Iêmen Ocidental, controlado pelos terroristas, os bancos mundiais, os bancos que fomentam a outras empresas e outros interventores ligados, por exemplo, à ajuda humanitária, ajuda de crise, fornecendo vários tipos de materiais e insumos, podem, hipoteticamente, abandonar de vez o território iemenita e aumentar ainda mais a crise humanitária. O que muitos estão considerando que o Iêmen pode ser afetado e diminuir absurdos 90% do fornecimento de alimento com essas novas medidas americanas. Mas não exclusivamente essas medidas americanas, dessa redesignação, vai afetar realmente, vai proibir esse comércio. Pelo contrário, tá? Vamos explicar aqui que isso é uma hipótese, que pode ser um efeito cadeia, um efeito em escala, um efeito dominó, que pode forçar essas empresas, com medo dos Estados Unidos, a não comercializarem e a não mais trafegarem ali na região do Iêmen e manter um comércio com os iemenitas. Por conta realmente disso, porque os riscos de você ser judicialmente afetado pela grandeza dos Estados Unidos é tão grande que poderia acabar com o império, seja um império legal, um império americano ou não. Então essas empresas elas não querem correr o risco de sofrer essas rotulações e colocar em risco a reputação da sua empresa comercializando com uma região que pode ser ali, você pode ser rotulada como fazer parte de uma organização terrorista. Então essas empresas podem hipoteticamente abandonarem a região e essa hipótese realmente ela é enorme para evitar o quê? Problemas irreversíveis e juridicamente destruidores com os Estados Unidos da América. Então era esta análise que eu queria trazer aqui para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e também compartilhar o vídeo, dar um joinha para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença nesse vídeo e espero você no próximo vídeo aqui no canal.